Olá, primeiro boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença de cada uma e cada um aqui. Tenho hoje a honra, o prazer de apresentar a Aniette Abreu, a autora da Hanoi Kids, da Hanoi Editora, e que traz um trabalho que a gente entende, né, que é incrível, necessário e também de uma entrega e de uma afetividade que ela vai contar aqui pra gente. Então, queria que primeiro você se apresentasse, Aniette, para as pessoas. Quem é a Aniette Abreu? Primeiramente, boa tarde para todos os presentes, né? Estou muito feliz de estar aqui, conhecendo, né, a galera da Hanoi, que ainda não conhecia, se falávamos virtualmente, né? E assim, estou muito feliz mesmo. Eu sou a Aniette Abreu, sou paulistana, mas eu resido na cidade de Tietê, interior de São Paulo, próximo à cidade de Piracicaba, de Campinas, de Sorocaba, né? Resido nessa cidade há 15 anos. Tenho um filho especial, meu filho é um adolescente autista de 17 anos e moramos apenas eu e o meu filho, assim, né? E a escrita sempre esteve muito presente na minha vida. Até numa live que eu tive a oportunidade de participar com a Fernanda e com a Thaís, eu mencionei a importância da escrita na rotina diária minha e do meu filho, né? Porque o meu filho ele tem um problema sério de sociabilizar com outras pessoas e a rotina para ele era um problema. Então, a escrita me ajudou muito nesse sentido. E é incrível, né? Eu me ver hoje com um livro aqui na cidade do Rio de Janeiro, no meio de pessoas, vocês, assim, todo mundo traz também a sua bagagem, né? E eu trago um pouquinho da minha para acrescentar, é incrível. Muito obrigado e vamos aproveitar essa vivência ao máximo, né? Aproveitar esse momento que Deus está nos proporcionando. É isso. A Baiomi, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Tem um pouco dessa história, né? De você ter criado uma história que se relaciona não só com a tua história de vida, mas também com a história da cidade, né? O livro fala bastante sobre Tietê e sobre o teu trabalho ali. Como é que foi isso? Conta um pouquinho de como foi nascendo essa história, né? Porque eu sei que não foi no estalo, não foi de repente. Não, já é uma história, já tem uma certa caminhada. Eu sou artesã, né, na cidade, e eu também ministro projetos, né, projetos com adolescentes em situação de vulnerabilidade, nos espaços quando a gente chama de CRAS, né, na minha cidade. E assim, eu faço um trabalho com as bonecas Abaiomis desde 2013. E assim, e o título do livro, A Baiomi, a Menina de Trança, nasceu desse meu projeto. O que é a boneca Baiomi? A boneca Baiomi é a lenda da boneca Baiomi, né? É uma boneca negra, né, construída apenas de tecido, que ela nasce dentro dos navios negreiros, né? As mães negras escravizadas arrancavam um pedaço de suas vestes e apenas com um nozinho elas construíam aquela boneca. Porque a gente, você imagina a gente dentro do navio negreiro, né? O que o povo negro escravizado passou durante essa travessia. Então a ideia do título do livro nasceu, né, a partir dessa minha experiência com as oficinas, com as bonecas Abaiomis. E assim, a Baiomi, ela vem do dialeto do Iorubá, oralidade, fala, né? Aquela que traz felicidade e alegria. É isso que as mães queriam trazer para aquelas crianças naquele momento, porque dentro do navio negreiro as crianças perdiam todas as suas referências, né? Eram separadas muitas vezes de suas famílias, trancafiadas dentro do navio, para ser vendidas como peças, como nada, né? Em outro país, né? A diáspora africana que nós falamos, né? Então a Baiomi, o título do livro vem nesse sentido, e também na minha cidade, 40% da população se autodeclara preta. É uma cidade onde o negro contribuiu muito para a construção da cidade. A gente tem a Irmandade do Divino Espírito Santo, que é uma irmandade forte, a Irmandade de São Benedito, temos a tradição do Batuque de Umbigada, que é uma tradição de matriz africana, né? Temos Itamar Assunção, nascido na cidade, que é intérprete, cantor, compositor, e eu quis também trazer esse protagonismo negro na minha escrita, né? E tanto que eu acho incrível assim, trazer uma representatividade no nosso Brasil tão diverso, onde uma criança negra ela pode se enxergar
sendo protagonista da sua história, né? Então, eu acho que a minha ideia foi de dar esse protagonismo mesmo, de valorizar, de trazer representatividade, mesmo porque é muito triste a gente morar, a gente tem no Brasil, eu não sei se é da ciência de todo mundo, a gente tem uma lei, a Lei 10.639, é uma lei que completou 10 anos, se eu não me engano, onde você tem que ter a obrigatoriedade de se ensinar cultura e história africana e afro-brasileira, né? Então, onde a gente chega para ter que ter os saberes, né, a contribuição negra, né, na história do Brasil. Então, o meu livro também se encaixa perfeitamente nessa situação, né? E é isso. É isso aí. E aí você fala dessa história, dessa ancestralidade de tanta dureza, né? Sim. Mas com essa... Você tem uma fala alegre, o livro tem essa imagem toda, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que é para você se é um resgate ou se é algo que vai além, né? Que esse brilho, essa alegria não seja perdida, né? A gente não esquece a história, mas ao mesmo tempo a protagonista ela é muito encantadora, né? Ela é muito leve, né? E eu acho que tem essa preocupação, né? De trazer essas referências todas, mas trazendo alegria, é isso? Isso, não, perfeito, assim, mesmo porque a história do negro no Brasil é contada de uma forma triste, né? Os relatos são somente, né, no tronco, sofrendo, né, sendo numa situação de servidão, né? Então eu quis que essa protagonista, essa menina, ela passasse a história, ela tivesse uma ótica de tudo que ela estava conhecendo na minha cidade, dessa forma leve, assim, vivesse um conto de fadas até, vamos dizer assim, né? E eu acho muito, muito necessário, né? Porque eu sou filha de uma mulher negra, né? Apesar de eu não ter tanta melanina, de eu não ser tão retinta como a Bayomi está retratada aqui, a gente tem esse problema do colorismo no Brasil que causa uma confusão mental que é muito, muito maluco, né? Essa diversidade, às vezes, não nos faz nos enxergar na condição que somos, né? E graças a Deus, assim, como eu já mencionei, eu sou filha adotiva de uma família de italianos que me adotou e me criou com muito amor, onde eu não via diferença na minha família. Comecei a perceber essa diferença na minha adolescência, onde me questionavam. Um irmão meu foi me buscar na escola, no ensino médio, e eu falei, cara, eu preciso correr porque meu irmão tá me esperando lá fora. A hora que essa minha amiga falou, nossa, mas cadê seu irmão? Que ela olhou, era um homem branco, italiano, ela falou assim, nossa, mas você é preto, seu irmão. Como assim que ele é seu irmão? Aí que eu comecei a entender quem eu era, assim, querer buscar minhas origens, né, referências, representatividade. Então, assim, eu acho que eu consegui passar de uma forma, até a partir das minhas experiências, né? Porque se a gente for falar de questão racial, se a gente for falar de racismo no Brasil, é muito triste, é muito complicado de se falar no assunto, né? Eu também não queria que ela viesse com esse peso, né? Fosse, assim, levantar uma polêmica em cima de um assunto que já é polêmico, né? E como que eu poderia fazer com que as pessoas conhecessem a minha cidade através dessa menina, que a história é isso, né? A história, eu não sei a palavra certa, mas eu vou fazer um resuminho da história. É assim, essa menina, ela mora na cidade grande, né? Ela não conhece a cidade de Tietê. O sol se escondeu da humanidade, por quê? Porque está muito triste com o que o homem vem fazendo com a natureza, e para o sol voltar a brilhar, ela vai ter que achar o último girassol do planeta, que está na cidade de Tietê. Então ela faz uma viagem e conhece os personagens, os filhos da terra, né? Que é Itamar Assunção, o Cornélio Pires, que é o pioneiro da moda de viola, né? Ele conhece o batuque de umbigada, que é uma tradição de matriz africana, o cururu, e conhece a Irmandade do Divino Espírito Santo. Então eu quis trazer isso, sem também pender um pouco para o lado da religiosidade.
que a gente tem, assim, né, as tradições de matriz africanas presentes na minha cidade também, mas tem o catolicismo também, que é muito forte. Eu não quis me prender a essas questões, né, e também quis trazer essa questão racial de uma forma bonita, assim, né, de uma forma colorida, de uma forma alegre. Tanto que ela é uma menina que ela usa tranças, porque as tranças para o povo negro tem uma simbologia muito importante. Os negros usavam as tranças como mapa. As mulheres, as mães negras escravizadas, elas trançavam a cabeça das pessoas fazendo desenhos que serviam como rota de fuga, né? Como que os senhores de escravos iam imaginar que no mapa na cabeça de uma pessoa tinha um mapa ali, tinha uma rota, né? Uma referência. Então isso é muito forte. E não são todas as pessoas que conhecem isso, que acham que a trança é apenas um penteado, um estilo a mais de você poder usar o seu cabelo, né? Mas para o povo negro tem um peso maior, né? É mais profundo. Então eu quis trazer essa questão também da trança, né? O porquê dela gostar de usar uma trança e contar, né, que os ancestrais, que os antepassados dela tinham essa, né, essa importância, né? Então é muito profundo, assim. Eu acredito que eu consegui, assim, passar isso que eu queria, né? Você que lê o livro, né, quem está aqui tiver a oportunidade de investir numa escritora afro-brasileira, levar um livro, ficar para participar das oficinas das bonecas abaiomis, que eu terei o maior prazer de estar ensinando, né, que quem for embora daqui seja um agente multiplicador dessa história, né? As bonecas, elas são feitas a partir de resíduo têxtil. Na minha cidade tem um polo de costura muito grande, assim. Desculpa, eu atravessei a conversa. Mas assim, e aquilo me incomodava muito de ver na cidade tanto tecido indo para o lixo. Eu passava nas portas das confecções e via, porque assim, o destino seria um aterro sanitário, né? E tecidos de qualidade, tecidos que eu, como artesã, eu enxergava muita cor, muita potência ali indo para o lixo, sabe? E aí eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, construir algo com isso. Aí eu tenho uma amiga, Vanessa Cancian, ela é jornalista. Em 2013 ela me contou a história das bonecas, eu comecei a pesquisar mais a fundo e vi que daria para juntar a questão da sustentabilidade, né, valorizando uma história, uma lenda que é incrível, assim, né? E também quero reforçar que isso que eu estou passando das bonecas abaiomis é a lenda das bonecas abaiomis. Tem uma outra situação, que quem criou a boneca abaiomi nos anos 80 no Brasil foi uma costureira e professora chamada Lena Martins, uma mulher preta maranhense que mora aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então essa técnica foi desenvolvida por ela, para ela estar levando nas comunidades uma forma do reaproveitamento de um tecido também e valorizando uma história, né? E que olha que loucura, depois de anos isso chega até mim, né? Então é incrível, assim, realmente, como diz Angela Davis, quando uma mulher preta se movimenta, uma estrutura toda se movimenta com ela, né? E é isso aí. E é tão interessante, né? Você fala você se coloca como parte da militância, né? Mas sempre que a gente ouve falar em militância, é de uma outra forma, né? Que acaba entrando, eu diria também muito nos discursos. Eu acho bonito quando você coloca a coisa do manual e do artesanal, né? Porque a gente tem uma relação da militância com a questão da intelectualidade, de uma erudição, né? Ou de uma forma de protestar e às vezes você consegue agir, né? Além do protesto, né? A ação é uma coisa bonita, né? Do conflito, né? Porque não tem que existir o conflito. Porque todos somos de uma raça humana, somos todos, né? Eu não tenho que olhar o outro como meu inimigo, né? Ele tem que somar junto comigo, eu tenho que respeitar a bagagem cultural que ele traz e vice-versa, né? Então é isso, assim. E que você falou, e a militância ser colocada em prática dessa forma, né? Porque a gente já tem uma porta fechada. Eu, na minha cidade, eu enfrento muita resistência mesmo, assim, porque eu não consigo acessar certos lugares que, por competência, eu sei que eu tenho, entendeu? Mas esse acesso ainda a mim é negado. Por quê? Né? Pelos 500 anos de história que a gente sabe como é que é, né?
Você sempre tem que estar provando algo, que você é melhor, que você é maior, que você dá conta, que você é capaz. E nesse contexto todo, não vendo o outro como um inimigo, como um adversário, né? Que é isso que eu acho que é o grande problema, é um né? papel formador, né? É explicar de uma forma ativa, né? Que não, estamos aqui, estamos fazendo, né? Exatamente. Todo mundo contribuiu. Todos que vieram tiveram a sua contribuição. O italiano contribuiu, o japonês contribuiu, todos, né? Mas infelizmente ainda quando esse protagonismo vira pro negro, não se tem muito, né? Infelizmente é isso, assim, né? Você falar de religião é complicado, você falar de cultura é complicado, né? É totalmente diferente. Hoje eu estava comentando, entrando na parte de religião, totalmente. Hoje você vê muitas situações que são dirigidas pelas pessoas brancas, que é normal. Mas de repente o negro está ali à frente de alguma situação, nossa, causa um certo desconforto, e né? às vezes nem o desconforto, né? Às vezes também a não naturalidade, né? Como se você não pudesse estar ali, assim. Eu nem digo como se você não pudesse estar ali. Nossa, que legal, como se fosse surpreendente, né? Como você falou, de ter uma lei para falar sobre uma coisa que seria natural, né? Ou de você trazer uma visão, valorizando demais, né? Uma coisa que às vezes é até descontextualizada, né? Fora do padrão. Mas eu queria te perguntar uma coisa, e já introduzir, né, para a oficina, porque você fala de coisas feitas à mão, sabe? E a personagem também anda pela natureza e tem uma relação com o espaço e tal. Nesse mundo hiperdigital, eu fico assim, achando que isso é uma coisa que a gente precisa tocar, né? A nossa habilidade de fazer coisas com as nossas mãos. Eu vejo por mim, né? Às vezes a gente que trabalha com escrita e tal, fala, nossa, mas hoje a letra tá horrível, né? Porque eu devo ter ficado uns dias sem escrever realmente, né? Só digitando. Como é que é isso de fazer esse movimento para aproximar as pessoas do que é palpável, do que é físico? O tecnológico ele tá aí, mas para mim é um pouco assustador, né? Até comentei, eu vim de Tietê, acho que eu fui mexer hoje no meu celular. Eu tenho esse desprendimento em relação à tecnologia, eu consigo lidar bem, mas eu vejo que a maioria das pessoas não tem isso, infelizmente, né? E a gente fomentar espaços como esse, né? Situações como essa, para a gente dar um despertar mesmo e virar a chave que é necessário, que a gente se perdeu muito, né, em relação a isso. Eu vejo até a questão, né? Eu ando muito de bicicleta na minha cidade, né? A minha ótica em relação à cidade também é outra, né? Assim, o livro me proporcionou isso também. Na minha escrita me proporcionou, tipo, reparar num pé de jabuticaba, né? Numa flor, assim, a maneira com que eu lido com o trânsito também, né? Esses elementos que eu vou trazendo, assim. E como é que faz para você, né? Fazer com que as pessoas parem, larguem o celular ou larguem uma outra situação para dar valor com o que a gente tem no Brasil, que o Brasil é um berço do artesanato, né? Estou falando de artesanato porque eu estou puxando para minha praia. Tem tantos artesãos bacanas assim, né? Tem tantos escritores também bacanas, né? Como é que você faz, né? Eu acho que eu não teria uma receita assim, eu teria um manual, né, para estar passando para as pessoas. Mas eu acho, aí eu vou cair naquela questão que a gente falou na live, que eu até comentei com a minha amiga hoje. Lembra quando eu falei da questão da disciplina? Que você falou para mim, não, Anete, não vamos usar a palavra disciplina, vamos usar a constância. Mas a constância não seria resultado da disciplina? São as palavras amigas aí, irmãs, né? Mas então, a gente saber a que veio mesmo. É que eu vim nesse mundo, pra quê, cara? Será que eu vim só para ficar quantas horas no celular, apesar de ser necessário? Muitas pessoas trabalham com a tecnologia, tem que estar presente mesmo, né? Mas até que ponto, né? Até que ponto eu consigo me desligar, desconectar, né? Fazer uma terapia comigo mesmo, olhar para dentro, né? Porque eu conheço pessoas que têm medo de ficar sozinho, cara. Que tá sozinho em casa e já começa a pegar celular, mandar WhatsApp e procura isso e vai em rede social e faz... Não consegue, né, lidar com o seu eu, né? E a escrita tem muito a ver com isso, né?
a escrita, o O artesanato, artesanato, né? Tudo isso exatamente. ajuda a gente O manuseio com as mãos, né? Parar, se olhar, se enxergar, se priorizar, né? Priorizar outra coisa, né? Então eu acho que é uma virada de chave de cada um, assim, é muito pessoal, né? Mas você tendo referência de pessoas que fazem e fala, caramba, isso é possível? Nossa, a fulana conseguiu ficar 1 hora sem mexer no celular, ou sei lá, ou de repente priorizar uma oficina de alguma coisa, fazer uma terapia, fazer uma outra situação, eu também consigo. Olha como é prazeroso, né? Como E a é bom. gente aqui tem sorte, né? Porque a gente tem esse espaço. Geralmente a gente lida com pais, famílias que vêm para cá, para a Cidade das Artes, para viver outras coisas, né? Então, já pegando o gancho, né? Queria pedir a você, se quiser, puder deixar uma mensagem para as pessoas, para a gente finalizar e começar a nossa oficina. Claro. Que aí a gente larga os nossos digitais para fazer outra coisa. Exatamente. Eu, inclusive, confesso a minha né, meu vício ali no negócio. Mas é viciante mesmo. Não, primeiro, novamente, quero agradecer mesmo a todo mundo, né? Ter a oportunidade de conhecer pessoas novas, diferentes, assim. E a mensagem que eu deixo é acreditar em você, em qualquer situação que você estiver passando, assim. Eu sou fruto disso, eu sei, gente, eu sou chorona, caramba. É acreditar que tudo acontece. Eu acredito muito em Deus, assim, que Deus coloca as pessoas certas no caminho da gente. Gente, eu queria aplausos e a gente finaliza.